Salve, salve, massa atleticana de todo o planeta, bem-vindos a mais um programa Eu Acredito dentro do canal Noticioso. E vou pedindo de uma vez, já se inscreva quem não é inscrito, curta esse vídeo e assine aí o sininho das notificações para poder tá sempre ligado aí com a gente nos novos vídeos. Hoje com a presença maravilhosa e galáctica do nosso querido André Rapsod. Uai, mas que é isso? Esse é o Gabigol? Não, né? Esse é o Gabigol? Sejam bem-vindos aí, meninos, ao canal Obrigado, Acredito. André. Tamo junto aí mais um dia. Ô André, nós estamos começando um programa que, na minha opinião, é um dos mais importantes do ano. Por que é um dos mais importantes do ano? Durante o ano, a gente teve algumas mudanças muito importantes do Atlético. Uma foi a saída do Levi, né, a entrada do Rodrigo Santana, e agora a saída do Rodrigo Santana e a entrada do Wagner Mancini. Então são pontos muito importantes nessa transição que muda completamente o caminho. O problema é que esse caminho, essa mudança de caminho, ela não foi satisfatória para a maioria da torcida. Então eu queria saber de você, o que você achou dessa mudança, o que você está achando, né, da reação da torcida com essa mudança e das perspectivas do Atlético aí para poder terminar esse ano, né, que nós vamos falar aí das possibilidades do Atlético. Eu queria ouvir de você o que você achou aí dessa transição. Eu acho o seguinte, Thiago, eu acho que o Rodrigo Santana tem culpa no cartório, evidentemente, mas ele não é o maior culpado. O pessoal que eu conheço que dentro do Atlético, meus informantes, eles me falam o seguinte, que o Rui Costa sabe que o problema é o elenco. E aí eu fico pensando o seguinte, se ele sabe que o elenco é o problema, por que ele não afastou? Aí eu mesmo me dei a resposta, que é o seguinte, como ele deve salário, direito de imagem, de um grupo todo, se você afastar esses caras, você vai criar um problema ainda maior para você dentro do elenco. Porque mesmo que, como o elenco é rachado, mas ele é dividido em subgrupos demais, um grupo conversa com o outro, aquela coisa toda, a coisa vai degringolar. Mas a história nos mostra que toda vez que o Atlético está muito mal, quando se afastou o jogador, trouxe base, deu uma mesclada, nos salvamos bem. Agora, Thiago, o que mais me surpreende nessa contratação do senhor Wagner Mancini é que o Wagner Mancini é um rebaixador de times. Ele tem 5 rebaixamentos nas costas. Então, assim, é perigosíssimo. A cada 4 atleticanos, 3 foram totalmente contra a vinda do Wagner Mancini e 1 é da diretoria. Então, assim, é impressionante o que está acontecendo dentro do Atlético. E quando você chega aqui no Twitter, você assusta, porque a galera tá muito nervosa. Você vai lendo aqui os comentários da galera. Inclusive com a hashtag renuncia e a galera tá muito nervosa, Thiago. Você vai passando aqui, igual eu tô passando aqui, ó. É palavreado, é xingamento, é gente não acreditando, é mandando o Sete Campos pra aquele lugar. É assustador. Então, assim, o Atlético, ele chegou num momento que é o seguinte, galera. Nós não podemos ir pra Série B de jeito nenhum. Que se o Atlético for pra Série B, ele quebra. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, quem me conhece sabe, eu fui lá atrás, antes do jogo do Vasco, contra o Ceará, eu falei, não vão ao estádio. A diretoria precisa tomar um choque, as pessoas foram. No Vasco, eu falei, não vão, as pessoas foram. Agora que o time dele engolou de vez, as pessoas querem ir no estádio. Eu falei, vocês estão loucos? Se vocês não forem pro estádio apoiar lá, nem que seja na pressão pra gente fazer um gol, mas aí me vem o Hever e fala o seguinte, Thiago, porque jogar dentro de casa pra gente tá sendo pior, frouxo. Você é frouxo, isso que você é. Você e o time inteiro é bando de frouxo, que não aguenta uma pressãozinha. 30 anos de futebol e os caras não aguentam tomar uma pressão de torcida. Toma banho, Thiago. É impressionante como o Atlético degringolou na administração Sete Câmara. O que me preocupa, eu vou te ser muito sincero, assim, a gente analisando aí esse processo todo da vinda do Wagner Mancini, eu sinto que é uma questão muito financeira, até pelo tempo de contrato do Wagner Mancini, que é de 3 meses. O que eu sinto é assim, gente, nós não temos dinheiro, porque para você trazer um Cuca, o André, um nome como o Helma ou um técnico que vai vir e trazer um staff, ele vai
com certeza pedir uma reformulação de elenco, ele vai pedir afastamento de alguns jogadores, ele vai pedir a permanência de outros e vai querer trazer outros. Ou seja, o PEC de um novo treinador de peso, ele vai incidir num impacto financeiro grande e que, pelo que nós estamos vendo com os atrasos de salário e atrasos de direito de imagem, o Atlético não comporta. Então, na minha opinião, o que o Atlético fez? Vamos trazer o Wagner Mancini, que, segundo fontes, André, não consultou nenhum outro técnico. Ou seja, até pela proximidade do empresário do Wagner, que é o mesmo empresário de Hever, que é o mesmo empresário aí de uma série de jogadores, não só do Atlético, mas de times do Brasil inteiro, não consultou outros técnicos, porque o Wagner Mancini aceitou o desafio de 3 meses, mas o que me chama a atenção é que parece que o Atlético quer ganhar tempo para poder ver o que vai fazer e para poder reformular essa questão financeira que está passando por uma situação muito delicada. E isso incide em um prejuízo na execução dentro de campo. Você falou muito bem nas suas lives, enfim, o André tem feito aí lives maravilhosas, que a parábola decrescente do Atlético, ela é bem próxima também ao início desses problemas também, de falta de pagamento, então assim, você também vê uma relação do extracampo alterando o elenco. Agora eu queria fazer uma proposta aí para o noticioso, para todos os senhores. Gente, é muito fácil. Por que os times brasileiros, toda hora eles queimam o treinador? Então o Atlético virou sim uma máquina de moer treinador. Desde 2017. O Hever, na entrevista coletiva dele, falou que não era isso, mas é isso sim. Por quê? Porque o treinador é um profissional. E os jogadores são 30, vamos supor que são 30 jogadores. Como que você vai rescindir o contrato de 30 jogadores, pagar multa rescisória e perder valor de ativo, né? Porque na verdade é igual Bolsa de Valores. Mandar um abraço aí pro meu amigo Rodrigo Stockler, que também tem um programa aqui no Noticioso de Bolsa de Valores, muito bacana. Então, como que você dispensa os ativos e deixa de dar um lucro pro clube em detrimento de um técnico? Ou seja, qual que seria a solução? Fazer contratos cada vez menores. Você imagina, André, se os jogadores tivessem contratos de 1 ano e no prazo de 6 meses, se não rendessem, poderiam ser dispensados sem multa. Cara, era a solução para todos os problemas. Eu queria ver se esses caras não jogavam bola. Eu queria ver se eles não engoliam a bola. Por quê? Os jogadores têm contratos que começaram completamente errados no Alexandre Galo, né, gente? Vamos lembrar aqui que a gente tem uma herança maldita do Alexandre Galo, que fez contratos completamente desproporcionais e desequilibrados. Quando você pega um contrato de 3, 4 anos, com salários absurdos, você fica preso àquele profissional, André. Como que você simplesmente rompe o contrato com 30 jogadores e paga multa rescisória? Então, na verdade, a diretoria do Atlético é escrava desses jogadores. Por quê? Porque são contratos mal feitos e mal elaborados. Então o segredo tá aí. Então, qual que é o trabalho do Rui Costa agora? É elaborar melhores contratos com menor prazo e com menor risco pro Atlético. Esse que é o segredo do futebol novo. Agora, queria ver se os jogadores tivessem um prazo menor e com uma produtividade. Eu queria ver se esses caras agiriam como estão agindo. Então, na verdade, essa é uma dica aí pra gente poder ter uma receita de mais sucesso no Atlético, né? Thiago, mas eu vou te falar que como o contrato de jogador de futebol é baseado em tempo para multa, você não pode basear mais do tempo salário, vezes multa e tudo mais, fica muito difícil fazer isso. Mas eu acho que você tem toda a razão, porque o contrato longo dá sustentabilidade para o cara fazer o que ele bem entender. Agora eu vou falar com vocês o que a minha fonte me informou que está acontecendo dentro do Atlético. É o seguinte, o Atlético, o Sete Câmara, ele não mexe com futebol. Ele terceiriza futebol. Então ele pôs tudo na mão do Alexandre Galo, depois ele pôs tudo na mão do Marques, e agora ele pôs tudo na mão do Rui Costa. É desse jeito que ele faz. E isso implica em quê? Que as pessoas fazem o que ele quer. Exemplo, vamos pegar o Jonathan Felipe, que era lá o jogador do Ceará, o lateral esquerdo, que estava voando no campeonato. O Jonathan, por exemplo, ele foi contratado pelo Santos a 6 milhões de reais. O Sete Câmara falou que ele era caro, mas contratou por 12 milhões o Hernandes. Pelo dobro, praticamente. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que a falta de um presidente que entende futebol e que veta ou que autoriza, mata. Eu sou dono de negócio, por exemplo, há coisas que eu deixo meu funcionário livre para fazer e há coisas que eu veto imediatamente. E é assim que tem que funcionar. E aí, o que acontece dentro do Atlético? Como o Sete Câmara, ele não mexe com o futebol, ele largou o futebol e por isso ele é o maior culpado de tudo, ele só fica no administrativo, ele entrega para terceiros.
Só que, por exemplo, o terceiro chega e fala, ó, pra funcionar aqui, eu preciso disso aqui. Aí ele, dá o dinheiro, não tem. Fala, senhor, meu amigo, então não tem jeito. E aí o Atlético vive isso. A contratação do Wagner Mancini é apenas um tampão. A ideia da diretoria é, ano que vem, sabendo que o Atlético não vai Libertadores, mesclar um time jovem com um pessoal mais velho. Se livrar de uma boa barca através de troca, empréstimo, venda. E, diante disso, contratar um treinador jovem, mesmo que pague mais caro, um bom treinador. Thiago Nunes é o preferido. Só que o Thiago Nunes está em conversa com o Petralha, Atlético Paranaense, jogar Libertadores, maior visibilidade, maior patrimônio ano que vem, mais jogadores. Então eu acho difícil, a não ser que o Atlético pague um caminhão de dinheiro pro Thiago Nunes. Tá certo? O Thiago Nunes está em negociação com o Atlético Paranaense, não renovou ainda porque o Petralha está hospitalizado. Então, assim, tem toda uma situação. Então, o Wagner Mancini vem para isso. Se, agora a fonte falou o seguinte, se o Wagner Mancini, por milagre, levar o Atlético a Libertadores, ele fica. E assim, e a gente tem visto aí, vamos colocar num histórico aí curto, a gente repara que desde o Oswaldo de Oliveira, o treinador novo chega, faz ali um início de trabalho empolgante, começa a vencer e fala, e todo mundo fala, não, agora vai, e aí não vai mais, aí tem um problema, aí a gente tem que começar tudo de novo. Então, na verdade, esse trabalho, por que ele não dá certo? Porque ele não depende do técnico. O técnico é um dos problemas e, na minha opinião, inclusive, pelo menos no Atlético hoje, um dos menores problemas. Hoje o nosso problema de elenco é seríssimo e o nosso problema hoje de diretoria é seríssimo. Então, no nosso tripé que a gente fala, comissão técnica, diretoria e jogadores, a comissão técnica, na minha opinião, não é a maior responsável. Ela é responsável sim. O Rodrigo Santana também não foi esse treinador inquestionável, não. Ele teve seus erros sim. Claro. Ele insistiu com o Ricardo Oliveira, com o Elias, com aquela turma ali, que na minha opinião já passou da hora de terminar o ciclo no Atlético. Jogadores como estes mostrou-se na prática que não trouxeram nenhum benefício para o Atlético e os salários são altíssimos. Quando a gente fala salário altíssimo, é na casa aí de 400 mil, a gente também não sabe exatamente quanto cada um ganha, mas a gente sabe que o Elias tem um dos maiores salários. Então, o Atlético não pode mais absorver esse tipo de jogador, e é um jogador que falou publicamente que não ia correr para fulano, para Beltrano, quer dizer, jogadores que são experientes, mas que na hora de agregar para o grupo não agregam, entendeu? Quando o Marquinhos entrou no último jogo, você vê que a gente tem que apostar realmente nesses meninos. A gente tem que apostar em quem quer crescer, em quem quer ganhar, em quem quer buscar uma carreira, não um jogador que acha que já ganhou tudo e acha que é muito melhor que o treinador e vai querer dar pitaco ali de no campo chegar e mudar um esquema tático o jogador como o Elias fez. Então, segundo fontes, teve um jogo lá que o Rodrigo mandou jogar em linha, ele mandou abrir um losango, porque agora virou o gênio da tática, né? Virou o treinador dentro de campo. Então, jogadores como esse, na minha opinião, não servem para o Atlético. Então, o Atlético precisa fazer uma reformulação já. Nós sempre apoiamos aqui o apoio ao Atlético até para ganhar a Sul-Americana e nós falamos, gente, se não ganhar, depois a gente cobra. Chegou o momento da cobrança. E o momento da cobrança é agora. A reformulação é geral e, na minha opinião, a reformulação começa pela diretoria. Então, realmente, o Sete Câmara mostrou. Inclusive, nós temos um vídeo, né, André? Um vídeo muito interessante que nós vamos mostrar aí com uma fala, né, do Sete Câmara falando que no final iríamos aplaudir aí os feitos dele. Eu queria saber onde está esse final. Vamos ver o vídeo dele. Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo. Aí vão ser os mesmos que vão gritar o meu nome como nós fomos campeões. E vão dizer que eu estava certo. Como, aliás, já vem acontecendo em algumas situações. Quando lá no início eu comecei a fazer uma filosofia do bom e barato, comecei a colocar as contas em dia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, tipo, uma piada. É uma piada. É piada pronta. Eu queria saber, Sete Câmara, agora é uma conversa aqui direta com o nosso presidente. Aonde que está esse final? Porque sua gestão já está quase chegando no fim e a gente realmente não viu nada que deu certo. Por que nada deu certo? Porque realmente não adianta gerir futebol sem a cabeça no futebol. É o futebol que traz receita, é o futebol que traz projeção, é o futebol que traz bons negócios. Gente, é só você pegar o manual do Calil. Pega aí o que ele fez em 2013, que ele fez sim, ele fez jogadas muito arriscadas, que na época com o Luxemburgo, gastou muito dinheiro, não deu certo na primeira. Mas na segunda, trouxe Ronaldinho Gaúcho, conseguimos ali, tudo que o Atlético conseguiu de respiro, de melhora, foi através da gestão do Calil, porque ele foi ousado.
Porque ele foi um cara passional, sim, mas ele foi ousado. Ele ousou e não veio com um discurso de austeridade, uma austeridade falsa, né? Porque se você pegar o Lucas Hernandes e o Martins, os preços que eles vieram, você vê que de austeridade ali não tem nada. Então agora, Sete Câmeras, chegou a hora da torcida cobrar e a torcida vai cobrar. Porque igualmente quando nós estamos aí num crescente, a torcida tá sempre com o Galo, agora é a hora de cobrar, a torcida vai cobrar. E o período de professor Pardal acabou. Thiago Largue veio como expectativa, olha, promissor, vai dar certo, não deu. Aí veio Oswaldo de Oliveira, aí veio Levi Coupe, aí veio Rodrigo Santana com a mesma coisa, acabou o laboratório. Agora tá vindo Wagner Mancini, que a torcida e a imprensa mineira reprovam em 99%. Eu não vi uma pessoa até achando... A imprensa nacional. Ficou com dó do Atlético, Assim, você vê que os caras nem zoavam, os caras falavam assim, né? Porque é uma coisa tão fora de contexto, de proporção, que você fala assim, cara, o que tá acontecendo? Então a torcida, agora chegou a hora da torcida ser ouvida. Chegou a hora da torcida ser ouvida. E é um dos objetivos desse programa, tá, gente? Aqui nós precisamos aqui agregar todos os torcedores, porque graças a Deus tá com uma audiência muito legal, agradecendo as pessoas. Lembrando, pessoal, vamos curtir o vídeo aí, vamos se inscrever no canal para fortalecer, porque a intenção do programa é essa. É o programa conseguir e ter voz, porque a gente vai representar essa torcida, para isso que nós estamos falando, chegar na diretoria, para isso funcionar também como pressão e para funcionar também como apoio, porque eu nunca vi uma diretoria que caga e anda para a torcida e para a opinião da torcida. Então chegou a hora dos dirigentes ouvirem a torcida. Então isso me preocupa. E isso você tem tanta razão que ontem foi solicitado pelos jornalistas que o Rui Costa desse uma entrevista falando sobre a contratação. Ele não aguenta mais falar. Do Wagner Mancini. Ele não foi. Ele não aguenta mais dar desculpa. E gente, a arte imita a vida e a vida imita a arte. As duas verdades são espetaculares. Que acontece o seguinte: tem um filme do Samuel L. Jackson que ele chama Coach Carter, Treino para a Vida, em português, né? E esse filme, uma hora esse cara vira e fala o seguinte: ele afasta algumas maçãs podres, ele chegou, vai fazer isso aqui, aí os caras se recusam, ele fala assim, então pode ir embora. No que ele manda essa turma embora, fica quem quer lutar, o time não é campeão. O time não é campeão, mas o time tem uma vitória, uma ascensão meteórica no campeonato e vai lá em cima. Todas as vezes que nós tivemos para ser rebaixados, que nós afastamos a purga, nós fizemos a purga dentro do Atlético, colocamos lá, nós não dispensamos, não, só colocamos para treinar em separado, porque hoje em dia você coloca para treinar em separado, lá na cidade do Galo tem 10 campos, o cara treina no campo 2 lá, o time titular treina no campo 1, e esses caras, ano que vem, estão emprestados, desculpa o termo, mas e foda-se. A questão é, faltou culhão para os caras fazerem. Ah, mas como você disse no início do vídeo, tem salário atrasado, tem isso, tem aquilo. Meu amigo, infelizmente tem que ter uma conversa, só fica quem quer. O Elias, por exemplo, me apronta uma daquela, ele tinha que ser afastado imediatamente. Imediatamente. Sabe? Há jogadores dentro do Atlético que não estão empolgados mais com o Atlético. Que não querem mais jogar no Atlético. Eles não têm motivação mais para jogar. Então, afasta. E isso é fundamental. Você tirar a turma podre. Não que as pessoas, vamos deixar uma coisa clara, não que os caras sejam de má índole. Não é isso, não. Eu acho que o cara perdeu o tesão mesmo. Perdeu o tesão. E aí se afasta essa turma que não perdeu o tesão e mantém quem tem tesão. Tipo o Marquinhos que tá voando. Quem viu o jogo? Bruninho tá voando. Quem viu a entrada do Marquinhos? Quem viu a entrada do Marquinhos? Gente, será que só eu que vi isso? Velho, o cara entrou com sangue no olho, com vontade de melhorar, com vontade de mudar. Na verdade, ele não tem experiência, não tem, às vezes, a técnica que outros jogadores têm, mas como ele tem muita vontade, ele supre isso. Então você vê que isso estimula os outros jogadores, e futebol também é motivação, gente. Se você tiver um time completamente técnico e sem motivação, você vai ter um desastre. Quando você pega aí na Libertadores, a gente vê isso, times com pouquíssimo nível técnico, mas com uma vontade e com espírito de vencer, que superam essa deficiência técnica e conseguem chegar nos objetivos. Então é o seguinte, tudo que o Sete Câmara fez esse ano e no ano passado, nada deu certo. Eu não culpo tanto o Rui Costa, embora ele tenha os seus erros sim, porque Lucas Hernandes e Martins foram trazidos por ele e, na minha opinião, foram péssimos contratos com o Atlético, foram custos-benefícios horrorosos, mas o Rui Costa, ele tem uma gestão de um primeiro estrago que foi feito pela diretoria de futebol à época, que foi o Alexandre
Alexandre Galo, que muita gente nem gosta de falar Alexandre Galo, né? Mas foi uma gestão... O Alexandre Tadeu foi uma gestão completamente equivocada do futebol, com contratos longos, com valores altos, com jogadores que não produziam nada e ganhavam altos salários, e ainda assim tem jogador que foi trazido por ele que está no Atlético. E se você pegar a lista de salários do Atlético e ver a atuação de alguns jogadores, gente, é de cair o queixo. Você fala, cara, com isso aqui, você fazia uma folha inteira de pagamento com um time pelo menos 2 vezes melhor do que esse. E o Thiago, o problema do Atlético, eu venho falando isso nos meus vídeos lá no canal Eu Acredito, eu deixo sempre isso muito claro, o problema do Atlético hoje é o seguinte: existem famílias reais dentro do Atlético. A família Calil, a família Castelar, a família Guimarães, a família Câmara, entre outras tantas famílias que tem lá. Enquanto isso, eu que compro camisa oficial todo ano, você compra ingresso, compra pay-per-view, compra Galo na Veia. Faz programa pro Atlético. Faz programa pro Atlético. Nós que queremos nada de graça. Queremos pagar para poder ter direito a voto. Pagar, igual acontece lá no Inter, no Grêmio, pagar. Que vai aumentar a receita do time. Mas você sabe por que esses caras não deixam? Porque se o torcedor, 3.500 hoje que Galo na Veia Black, pagar para poder votar, esses caras nunca mais ganham uma eleição no Atlético. Nunca mais. Você sabe por quê? Porque essa é a verdade. Lá no Atlético tem lá 500 conselheiros, 300 e poucos com direito a voto, e esses caras não fazem nada de produtivo pro Atlético. Ah, mas fulano emprestou dinheiro, ciclano fez isso, Beltrano fez aquilo. O Atlético não precisa de emprestar de ninguém. Se o Atlético tiver uma gestão séria, correta, honesta e com um torcedor contribuinte pesado, o Atlético não faz isso. Se você entra no Twitter, Thiago, você vai ver o seguinte, que o torcedor do Atlético vem cancelando o seu Galo na Veia Black e o Galo na Veia Prata. Aí você pergunta, pô, mas isso prejudica o Atlético. O torcedor não é idiota não, gente. O torcedor paga o Galo na Veia Black ou paga o pay-per-view para ter uma diversão. Porque direito a participar da vida pública do time ele não tem. Porque o presidente não escuta. O presidente nem aparece. Você vê, olha o caos que tá reinando no Atlético, o presidente não deu as caras. O Atlético perdeu 5 partidas seguidas e o presidente não apareceu. Aí eu vejo aqui no Twitter, o cara fala, cancelei meu pay-per-view, cancelei meu Galo na Veia, eu vou falar pra esse cara pra ele manter? Se o cara não tem a diversão, porque pelo menos é o seguinte, já que ele não participa da vida pública do time, ele tem que ter o entretenimento. O entretenimento ele não tem, porque o presidente não respeita ele. Mas não é nem por isso que o presidente não respeita ele, porque se o presidente visse, olha, eu errei, mas eu vou corrigir. Nós sabemos onde nós erramos. Eu não vou aqui ficar pondo nome em público pra vocês, mas no final do ano nós vamos dar uma entrevista coletiva quando as coisas a gente der. Não! Ele pagou pra terceirizar isso. Ele pagou pro Rui Costa vir e segurar a bronca toda, né? Na verdade, você consegue dar um. Não dá pra pegar aqui, né? Tem essa piadinha minha aqui, ó. É interessantíssima. Essa piadinha minha aqui é o seguinte: é o Atlético jogando bola e o Sete Câmara assim, ó. Aquela que todo mundo conhece. E depois tem um carro de Fórmula 1 e ele assim, ó. Essa é a impressão que o torcedor tem de Sete Câmaras. Se é verdade ou não que ele só liga pra Fórmula 1 ou não, eu não acho que seja isso. Eu acho que ele cuida do administrativo e ele tá cagando pro futebol. Só que no Atlético ele não entendeu ainda que ele administra muitas empresas, ele é um grande recuperador de falência, sabe? Sete Câmara é isso mesmo, isso não é mentira. Fez milhares de recuperações, milhares, exagerei, né? Mas fez dezenas, centenas de recuperação. Só que ele não entendeu que o futebol é diferente. Que se o futebol não está caminhando perfeitamente em sintonia com a torcida deixa de consumir. Deixando de consumir, o que acontece? O ticket médio é R$24, enquanto o ticket médio de Flamengo é 60. Ou seja, 3 vezes mais. E 3 vezes mais, e isso implica em contratações, isso implica em falta de dinheiro em caixa. Ou seja, o André falou muito bem. Se não tiver um futebol assertivo, nós não conseguimos ter perspectivas financeiras, cara. Isso é muito simples. Exatamente. Nós só conseguimos ter perspectivas financeiras se nós estivermos com o futebol em sintonia, encaminhado. Agora, o que é mais importante nessas gestões aí do Atlético, que pra mim me preocupa mais, André, e que você não mencionou aí, mas nós já conversamos sobre isso ontem, é a falta de oposição. Toda a oposição que chegou no Atlético, tiveram 2 conselheiros lá que votaram contra. Sabe o que aconteceu com esses conselheiros? Um deles foi embora, o outro não podia porque ele era nato. Expulso. Então o que não acontece? Foi reeleito. O que acontece? Quando eu falo expulso, gente, é igual o André falou. É um mecanismo que eles fazem para poder expelir aquele incômodo
né, dos conselheiros. E o conselho, ele é feito para isso, para fiscalizar, para bater de frente, para poder ficar no pé. Então, se você tem agora uma eleição de chapa única, que você não tem nenhum pleito aí de alguém ou de uma turma aí, de um conglomerado de pessoas que se opõem à atual gestão, porque eu acho o seguinte, se a gestão tá tão impecável assim, tá tudo certo, né? Tá tudo dando muito certo, né? Para não ter oposição. Então, onde está a oposição do Atlético? Em qualquer setor, na vida pública, numa empresa tem que ter concorrência. Pega uma empresa aí que monopoliza aí, você vai ver como é que os caras não acomodam. Você tem que ter uma empresa ali para ter competição, para ser competitiva, para aumentar a qualidade. Você tem na vida pública que ter uma oposição para fiscalizar, para poder colocar ali os dois, um produzindo melhor que o outro, ou seja, o Atlético e o Cruzeiro não tem oposição. Quando eu falo Cruzeiro é porque o Cruzeiro não tem oposição, porque na verdade mostrou-se que estava sendo comprada, né, praticamente. Então nós não podemos deixar o que está acontecendo com o rival acontecer com o Atlético. Então precisa ter uma campanha ali dentro de uma cúpula de oposição competente, que também está ali um cangote. Se o cara não fizer um bom trabalho, na próxima eleição aquela turma ali não volta. Então é isso que falta no Atlético e nós vamos cobrar. Esse é o nosso papel aqui. A torcida hoje, não só a torcida, mas mudou-se muito a questão da comunicação. Nós estamos aqui numa mídia alternativa que daqui a pouco vai estar com mais força do que a TV aberta e do que a mídia convencional. E o torcedor acordou. Agora você não tem mais, tanto na parte política quanto na parte aqui dos clubes, você não tem mais torcedor passivo, então nós vamos cobrar, né, André? E outra coisa que eu vou dar aqui de notícia de bastidor, já falei lá no canal, acredito até pra gente encerrar, que nós estamos nos alongando no tempo, é o seguinte, houve um boato por aí que o Sete Câmara e o Calil estavam rompidos. Rompimento de fato, de um olhar pra cara do outro, torcer nariz, ainda não houve. Porque politicamente o Atlético é muito importante pro Calil, prefeitura ano que vem, eleição e tudo mais. A situação é a seguinte, vou explicar para vocês. O Calil discorda veementemente do que está acontecendo. Eu não sei se é verdade que eu não apurei, mas eu escutei falar, aí ó, como é que eu tô deixando claro? Eu não apurei, eu escutei falar que o Calil nem foi votar na questão do conselho. Não, isso foi noticiado. Noticiado, pois é, ele não foi votar. Diante disso, o que eu tô sabendo é o seguinte, aí é minhas fontes falando, que hoje o Calil, ele não apoia o Sete Câmara, mas ainda não está rompido. Porque rompimento significa o quê? Romper com aquilo que está acontecendo e criar uma oposição. E isso ainda não está acontecendo dentro do Atlético. Até porque a eleição do Atlético é só ano que vem. Então, teoricamente, o Calil está segurando a onda, ele tem eleição, antes da eleição do Galo, ele tem eleição para a prefeitura, e o Atlético, não adianta você achar que não é, o Atlético foi o trampolim do Calil ganhar essa prefeitura, que se ele não fosse presidente do Atlético, ele jamais teria nem a chance de ser 10º lugar numa campanha para a prefeitura de Belo Horizonte. Ou seja, o Calil foi eleito prefeito de Belo Horizonte por ter ganhado Libertadores, Copa do Brasil, colocado o Atlético em outro patamar. É uma verdade cruel de como é que a gente vota, essa é a verdade. Então o que eu tô querendo dizer para vocês é, rompimento ainda não há, mas já há traços desse rompimento. Já aquele papel começou a dar fissura, ele não rasgou ainda não, mas ele tá rasgando. Na hora que ele rasgar, aí, meu amigo, finalmente pode ser que tenhamos oposição do Atlético. Mas o Atlético esse pessoal do conselho é tão desanimador, que é capaz deles dizer, ó, o Sete Câmara não tá dando certo, vamos fechar aqui em outro nome. Ou nome de consenso, eles vão fechar um nome de consenso, que deve ser Adriana Branco, provavelmente vai ser Adriana Branco, e aí sabe o que acontece? A oposição morre de novo, tudo se cala e Zé Fini. E aí é isso que a gente não pode deixar, é para isso que a gente está aqui, né? Convocando todo mundo, para realmente é hora de cobrar. A gente espera, já que está feito, né? Que não tem como mudar, a gente espera que o jogo contra o CSA amanhã tenhamos uma vitória, que vai ser muito importante para termos... Vamos colocar a tabela aí rapidinho, Gilberto, só para a gente poder... Muito importante. Ver aqui, olha... A gente precisa ver a questão do CSA, porque olha lá, o CSA está com 25 pontos. Nós vamos jogar com ele 6 vitórias. O Atlético, ele está com 31 pontos, ou seja, são 6 pontos de diferença. Ganhando do CSA, então realmente a gente tem mais do que uma vitória, mais um alívio para nós extrairmos e excluirmos. Vamos colocar aquela que você fez do Esporte Clube, tá aí, Gilberto? Aquela das probabilidades de... Eu lembro de cor. Você lembra de cor? A probabilidade do Atlético ir para Libertadores é de 1,3% e a probabilidade do Atlético cair era, na passada, de 1%,
1%, eu não sei se vocês lembram, com a derrota pro Grêmio ela virou 7,4%. Ou seja, nós temos uma chance, uma probabilidade maior de sermos rebaixados do que de alcançarmos a vaga da Libertadores. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Então ganhar do CSA amanhã é uma obrigação dos jogadores, porque ali a gente consegue também adversário direto e começar a iniciar pelo menos a exclusão dessa possibilidade, que eu acho que, se Deus quiser, nós vamos ganhar esses jogos aí para poder ficarmos mais tranquilos. Mas assim, nós precisamos primeiro excluir essa possibilidade para aí sim pensar em algo mais. Acredito que o acesso à Libertadores vai ser um trabalho mesmo, vai ser um milagre, porque se você pegar ali, embora eu acredite, viu, André, eu tenho esse problema, eu sempre acredito. Eu também. O canal me chama Eu Acredito à toa, né? Eu espero que realmente a gente alcance, mas as probabilidades são baixas. Mas eu acredito, a probabilidade é que o Atlético fique ali na Sul-Americana, ali no máximo. E para definir e fechar o programa, olha como é que é importante o Atlético, amigo noticioso, amigo do canal Eu Acredito, o Atlético vencer. Conforme nós demonstramos a vocês, o Atlético está a 6 pontos do CSA. Porém, o Atlético tem 9 vitórias, o CSA tem 6, ele não alcançaria o Atlético no número de vitórias. Só que a questão é a seguinte: vamos supor que o Atlético perca para o CSA, a diferença cai para 3. Depois nós pegamos Santos em casa e São Paulo fora, que são jogos muito difíceis para o Atlético diante do que está acontecendo. Se o CSA ganha mais 2 jogos seguidos, que também não deve acontecer, porque o retrospecto do CSA não é esse, mas se bate o milagre, ferrou. Esse é o ponto. Então vamos lá, esperamos aqui que nós devemos voltar aí na sexta-feira. Sexta-feira nós estamos de volta. Agradecer o Gilberto também, Rodrigo. Muito obrigado, Gil. Gente, uma notícia também, dentro de um tanto de notícia ruim, uma notícia muito boa. Os programas agora vão ser ao vivo, com a transmissão ao vivo. Nós vamos poder contar aí com a participação do torcedor. O torcedor que é tão importante aí para ajudar a gente a fazer. Ele já participa nos comentários, a gente responde sempre um por um, mas agora vai ter a possibilidade. Eu acredito que na sexta-feira a gente já consiga transmitir ao vivo o nosso programa, para a gente ter a participação direta do torcedor e você ajudar a fazer o programa aqui com a gente. Então vamos lembrar aí de curtir o nosso programa, de se inscrever no canal. O Noticioso tem um conteúdo aí super diverso, muito importante, muito bacana, muito relevante. Então vamos acompanhar e também assinar o sininho das notificações. Agradecendo aí a todos, a audiência de todos. Gilberto, Rodrigo, obrigado. André, obrigado, meu amigo. Valeu, meu querido. Vamos ver sexta-feira a gente volta aí com melhores notícias, ok? Um grande abraço e até o próximo programa. Fiquem com Deus. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!